Fala, meu trader, muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, hoje, dia 22/6, esse vídeo eu estou fazendo com o intuito de estar divulgando o acompanhamento aí do nosso desafio de aprovação de uma conta de US$ 100.000 junto a MyForex Fund, certo? Então, o último vídeo foi o último vídeo sobre essa busca pela aprovação de uma conta em uma mesa proprietária. O último vídeo foi feito resumindo, né, os dias que decorreram da semana passada e retrasada. E esse vídeo também vai ser dessa forma. Vamos aí estar explicando as entradas que a gente fez e estar avaliando como é que está sendo o desempenho das operações dessa conta, beleza? Então eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês, a tela compartilhada. A gente vai estar vindo aqui exibir terminal. Estamos aí posicionados em uma compra no SDCAD, mas vamos vir aqui em histórico e avaliar tudo que foi feito desde a semana retrasada, passada na verdade. Então, se eu não me engano, nós tínhamos comentado no último vídeo sobre essas posições que a gente acabou tomando um stop, certo? Também tivemos essas entradas aqui no ouro, que acabou, enfim, a gente foi um trade que o stop ficou um pouco curto. O intuito era estar botando 0,3 de risco, tendo em vista que a gente tinha chegado nesse momento aqui a 5,5 da conta. Levamos o stop aí aproximadamente de 0,2%. Como sobrou 0,3, né, 5,3, fui arriscar esse 0,3 nessa operação no ouro. Foi uma entrada excelente, porém com stop curto. Saiu uma notícia, a gente acabou sendo estopado e o gráfico acabou indo 3.000 pontos para cima, como a gente previa que seria uma boa oportunidade. Então essa oportunidade aconteceu nessa região aqui, que era, vou estar demarcando com vocês aqui, esse fundo, certo? Que era uma região onde a gente tinha algumas resistências do semanal aqui mais embaixo. Deixa eu ampliar a escala aqui junto com vocês. Então esse é o diário, esse aqui é o semanal. A gente tinha essa região aqui do semanal do topo anterior como uma região importante, certo? E além disso tínhamos preços importantes aqui do mensal, que era referente a esse fechamento de mês aqui de alguns meses atrás, certo? E tínhamos resistências também no H4 mais para trás, que no caso era a resistência desse pivô de alta feito há algum tempo atrás, que acaba se tornando suporte também. Então nós tínhamos uma região de tripla resistência, uma do semanal, uma do mensal e uma do H4, uma região muito interessante para executar compras, tendo em vista que o ouro já vinha em uma queda interessante. Então a gente vê a queda do ouro aí desde o dia 5/5, tendência de queda. O gráfico vem, nesse momento aqui nós estávamos tentados a realizar uma compra, executei a compra no momento que o preço tocou na região do semanal e do mensal, e a gente tinha uma notícia para o dólar. O dólar acabou jogando o ouro um pouco mais para baixo, a notícia no caso. Então a gente vai ver que o preço de entrada do XAUSD, nós tínhamos entrado em 19,2865, que é essa região aqui. Então 19,2865, como vocês podem observar aqui nesse canto direito, 19,2865, exatamente na linha do semanal. Colocamos um stop de aproximadamente 300 pontos. A gente entrou com 0,85 de lote. O gráfico vem, a notícia sai. Vou estar demarcando aqui para a gente ver num time menor, certo? Então a gente vai para o time aqui de M15. A gente vai procurar a linha horizontal que a gente colocou, que foi essa região aqui. Então o que acontece nessa região? A gente executou a compra quando o preço tocou no
preço do semanal, stop mais ou menos 300 pontos para baixo. Era mais de 300 pontos porque a gente não entrou com o lote todo e nossa banca está mais de 100 mil. Então, enfim, uma entrada lógica, uma boa entrada, porém, como a gente queria arriscar menos e pegar um valor interessante, entramos um pouco mais alavancado com o stop curto. O gráfico vem, stop a gente em 19,25, como vocês podem ver aqui, 19,25,13. Então a gente entra aqui, é estopado em 19,25,13, justamente praticamente no finalzinho no pico do movimento aqui. Então a gente levou um stop aí de 347 pontos e depois disso o gráfico anda cerca de 3 mil pontos. Então era uma entrada de risco de 0,3 de risco para um gain de 3%. Então uma entrada excelente. Acabamos perdendo por colocar o stop curto e após isso o ouro, como vocês podem ver, veio, esticou, depois devolveu tudo e ainda está segurando nessa região, que é uma região muito forte. Então esses são os candles de H4. Até então o ouro não teve força para buscar regiões mais embaixo, certo? Então esse foi o stop que a gente tomou no ouro. No GBP o USD foi uma venda que a gente fez e acabou segurando. Essa venda foi feita na sexta-feira, certo? Então executamos uma venda no GBP que, na minha opinião, já tinha subido muito. Então a ideia era estar pegando um recuo do GBP. A gente executou essa venda na sexta-feira no valor de 1,27,202. 1,27,202 está aqui praticamente. Então o que acontece? A gente executou essa venda na sexta-feira, acabamos ficando aí posicionados durante a sexta, passando um calor, o stop estava 2%, estava mais em cima. Então acabamos passando esse calor. Como já acreditava por alguns indicadores que a gente utiliza mais e situação do dólar, que a gente esperava um recuo do GBP, hoje já tinha subido bastante, o GBP deu uma esticada boa, precisava de um recuo, e é isso, 1,27,200 foi o preço que a gente vendeu aqui aproximadamente, 1,27,202, e é isso, o gráfico volta, retorna, quando o gráfico chega aqui a gente sai no 0 a 0, e enfim, acabamos saindo com esse menos 30. Depois disso a gente ainda executou mais duas vendas, na verdade mais 3 vendas mais em cima no GBP, né? Deixa eu ampliar aqui. Então essa venda a gente acabou saindo no 0 a 0. A gente executou mais uma venda, nós tínhamos 3 vendas no GBP, na verdade. Tínhamos essa aqui no 1,27,202 que a gente saiu com menos 30, praticamente 0 a 0. Tínhamos uma venda mais em cima em 1,27,430. Então a gente tinha uma venda aqui também, 1,27,430 aproximadamente. Quando o gráfico retornou também a gente acabou saindo no 0 a 0. E uma venda mais em cima de 2 lotes, no caso essa venda aqui no GBP, que foi em 1,27,731. Essa sim a melhor venda, 1,27,731, que foi mais ou menos nessa região aqui, quando fechou o candle de H4. Então, quando o candle de H4 fechou, que era o que a gente devia ter esperado, o fechamento do candle de H4, aqui em 1,27,30, foi executado mais uma venda de 2 lotes. Passamos a sexta-feira posicionado, o gráfico tenta esticar um pouco mais a segunda, o que é normal, e segunda era feriado, por isso não recuou com tanta força, mas quando o preço foi a favor da nossa entrada, a gente tirou o risco e acabou pegando esse take aqui de 605, 0,6, onde a gente realizou o lucro aqui em 1,27,426, mais ou menos aqui nessa região aqui embaixo, 1,27,426, mais ou menos aí 300 pontos de gain. Pegamos aí como estava 2 lotes 600, e a gente tinha executado também uma venda no Euro USD, certo? Deixa eu aqui demonstrar para vocês. A gente acabou pegando mais
acabamos pegando mais uma venda aqui no EURUSD na região de 1.09280, 1.09280. Foi essa região aqui que a gente vendeu 2 lotes de EURUSD também. E quando, enfim, isso foi na sexta-feira também. Segunda-feira o gráfico sem volume porque era feriado bancário nos Estados Unidos. Quando o gráfico dá a possibilidade de a gente tirar o risco, tirou o risco e acabamos pegando um take aí no 10980, que foi mais ou menos nessa região aqui, 10980, um take aí de 200 pontos que deu aí mais praticamente $400. E essa é a situação atual da banca. A gente está com 5,96% de rendimento. Temos que chegar aos 8% até o dia 31, até o final do mês. Estamos aí posicionados em uma compra no SDCAD. O gráfico acabou indo um pouco mais contra. A gente havia mapeado algumas regiões interessantes no SDCAD, que já vem caindo bastante há um bom tempo. Então é uma região que a gente esperava que o gráfico, que o SDCAD desse uma respirada, até por ser uma região aqui interessante do semanal, certo? Ele tinha segurado na semana passada dentro da nuvem de Timoco. Também tínhamos regiões aqui, temos uma região importante do mensal, que caso a gente seja estopado, talvez a gente entre numa outra compra mais embaixo, certo? E também era uma região aí interessante por ser próximo a um fundo do diário, que era esse fundo aqui do diário de alguns dias anteriores, esse fundo aqui. Então a gente executou essa compra mais visualizando as médias de 20 do H4. Então vou colocar aqui a linha da compra para facilitar a visualização. Então a compra foi executada aqui pelo preço ter chegado próximo à região da 20 low, e a gente ter aqui um suporte forte. Então a ideia era estar entrando aqui com o stop de 300 pontos aqui, porém como eu fui estopado naquela do ouro e perdi um movimento interessante, acabei preferindo por esticar o stop para essa região mais embaixo, protegida por essa média de 20 do mensal. E o stop está em 0,9 da banca, no caso estou colocando em risco 1% praticamente, para ficar com 5, né, caso seja estopado. O gráfico está segurando essa queda. Temos algumas outras ferramentas que a gente utiliza que demonstra que esse gráfico já está esticado, já está prestes a voltar. Então caso o preço venha tocar essa região ou estopar a gente, dependendo da movimentação do dólar de notícias de hoje, a gente vai estar se atentando para estar executando mais uma compra mais embaixo, certo? Então esse é o desenvolvimento da banca. Temos aí todo o histórico sendo demonstrado para vocês dia após dia, e esse é o intuito do acompanhamento diário. A gente está realizando aí realmente um day by day, todo dia, para demonstrar que é possível sim estar buscando um capital mais interessante para estar trabalhando dentro do mercado de Forex, beleza? Então é isso, continue acompanhando a gente, beleza? Se inscreva no canal, compartilhe aí o nosso desafio com quem tem interesse sobre o mercado financeiro, que eu acredito que é de grande valia para quem gosta e quem, enfim, quer se tornar um trader melhor, quer aprender uma nova profissão e realmente ter uma estratégia eficiente como a FLFX, beleza? Então é isso, vamos que vamos, o desafio ainda segue, a gente tem mais uma semana praticamente para fazer esses 8%. Espero que esse USDCAD volte, para a gente ainda ter uma margem interessante para estar operando hoje. E é isso, rapaziada. Análise semanal ainda não fiz. Vou estar, enfim, como segunda foi feriado, tivemos algumas notícias do Fed ontem, então provavelmente vou estar subindo o vídeo da análise semanal no dia de hoje, um pouco mais tarde, beleza? É isso.
Um abraço para vocês, que todos com Deus. Vamos que vamos. Segue a gente aí no nosso canal, compartilha. Tamo junto. Valeu, forte abraço.